Disse Georg Philipp Friedrich von Hardenberg, mais conhecido como Novalis: ser romântico é dar ao cotidiano um significado elevado, ao conhecido a dignidade do desconhecido, ao finito o brilho do infinito. O romantismo foi um movimento cultural que representou a ascensão dos valores da burguesia no final do século XVIII e durante parte do século XIX. Esse movimento literário, que ocorre num momento de grandes rupturas na Europa, na primeira metade do século XIX, teve sua origem na Alemanha e na Inglaterra. Não obstante, o movimento espalhou-se por toda a Europa e pelas então colônias, tais quais o Brasil. O pensamento iluminista gerou uma ideologia liberal, contrária às políticas absolutistas que vigoravam até então, podendo ser definido como a arte da nova burguesia que ascendia ao poder. O romantismo foi uma arte complexa, diversificada e rica. Romântico significa a maneira dos romanos, no sentido da linguagem vulgar, em oposição ao latim culto. Em meio à Revolução Francesa, a arte romântica representou o pensamento da nova classe que surgia, apresentando novos princípios éticos, morais e estéticos. No Brasil, a Inconfidência Mineira era um movimento contrário à submissão imposta pelas metrópoles durante os anos que antecederam o romantismo. Outros fatos históricos marcaram o período da cultura romântica. A libertação dos escravos em 1888, a proclamação da República em 1889, eram os tempos de revolução. Assim podemos identificar nas produções artísticas do romantismo um forte teor nacionalista. Gonçalves Dias, no poema Canção do Exílio, o resgate de ícones nacionais como os índios em romances de José de Alencar, intensa busca por liberdade e a retomada de estilos, formas e ritmos típicos do passado nacional, conforme se verifica no romantismo europeu. E as formas clássicas foram abandonadas ou reformuladas e criticadas por muitos românticos. Nacionalismo, estoicismo, medievalismo, tradições populares, individualismo, egocentrismo, pessimismo, escapismo, crítica social. Outros autores e obras importantes do romantismo temos Goethe, com os sofrimentos do jovem Werther, Victor Hugo, com Os Miseráveis, Notre-Dame de Paris, Almeida Garrett, com Viagens na Minha Terra, Camilo Castelo Branco, com Amor de Perdição, Gonçalves Dias, com Os Primeiros Cantos e Segundos Cantos, José de Alencar, com Iracema, o Guarani, Senhora, Álvares de Azevedo, com Lira dos 20 Anos, Noite na Taverna, e Castro Alves, com Espumas Flutuantes. Os sentimentos em livre expressão seriam os condutores ideais para criar nesse novo momento. Gustavo Adolfo Cláudio Domingues Batista, mais conhecido como Gustavo Adolfo Bécquer, foi um poeta e narrador espanhol pertencente ao movimento do romantismo. Por ser o romântico tardio, foi associado igualmente com o movimento pós-romântico. Ondas gigantes que quebram você nas praias desertas e remotas, envoltas em lençóis de espuma, leve-me com você. Explosões de furacões que arrebatam as folhas murchas da floresta alta, arrastadas pelo turbilhão cego, leve-me com você. Nuvens de tempestade que quebram os raios e no fogo você adorna as bordas destacadas, arrebatadas na névoa escura. Leve-me com você. Leve-me por misericórdia, onde a vertigem da razão inicia minha memória.
Por piedade, eu tenho medo de ficar com minha dor sozinha. Becker nos mostra um poema no mais puro estilo romântico. Uma alma torturada por um infeliz caso de amor, embora o motivo não seja mencionado em seus versos, que pensa de forma egocêntrica como todo romântico, que não há dor maior no universo do que a dele. Ele se volta para outro tópico, a fusão com a natureza selvagem e selvagem, na qual ele busca consolo ou aniquilação. E é o que o poeta romântico encontra, uma grande semelhança entre sua alma e a natureza revoltada e exaltada. Outro tema que é recorrente nos textos românticos é a subjetividade versus a objetividade. O movimento romântico buscou a exaltação da subjetividade, sentimentos e estados de espírito sobre a objetividade e o racionalismo. A arte romântica queria que a expressão da subjetividade prevalecesse sobre qualquer outro elemento. Nesse sentido, o universo subjetivo e emocional passou a ser o centro de interesse dos artistas. A atenção dominou especialmente os sentimentos intensos e místicos. Medo, paixão, loucura e solidão foram alguns dos temas que mais ocuparam os criadores. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu na fazenda Cabaceiras, próxima à vila de Curralinho, hoje cidade de Castro Alves, no estado da Bahia. Filho de médico Antônio José Alves e de Clélia Brasília de Silva Castro, falecida quando ele tinha apenas 12 anos. Em 1853, mudou-se com a família para Salvador e lá estudou no colégio de Abílio César Borges, futuro barão de Macaúbas, onde foi colega de Rui Barbosa. Considerado um dos mais brilhantes poetas românticos brasileiros, é chamado de o cantor dos escravos, pelo seu entusiasmo diante das grandes causas da liberdade e da justiça, a independência na Bahia, a insurreição dos negros de Palmares, o papel da imprensa e, acima de tudo isso, a luta contra a escravidão. As duas flores. São duas flores unidas, são duas rosas nascidas, talvez no mesmo arrebol, vivendo no mesmo galho, da mesma gota de orvalho, do mesmo raio de sol. Unidas, bem como as penas das duas asas pequenas de um passarinho no céu, como um casal de rolinhas, como a tribo de andorinhas da tarde no frouxo véu. Unidas, bem como os prantos que em parelha descem tantos das profundezas do olhar, como o suspiro e o desgosto, como as covinhas do rosto, como as estrelas do mar. Unidas, ai, quem pudera numa eterna primavera viver qual vive esta flor, juntar as rosas da vida na rama verde florida, na verde rama do amor. Nosso nobre poeta Machado de Assis, pouca gente sabe, mas representante maior de nossa expressão literária, também foi poeta. A poesia romântica brasileira é dividida em 3 gerações: indianista, ultrarromântica e condoreira. A primeira enaltece o heroísmo indígena, a segunda se centra nas temáticas do amor e da morte, e a terceira de cunho social. Machado de Assis foi espectador de teatro na corte do Segundo Reinado, registrando tal atividade na forma de crônicas, folhetins, pareceres para censura, contos e romances. Saudade. Por que sinto falta de você? Por que esta saudade? Eu não te vejo, mas imagino suas expressões, sua voz, seu cheiro. Sua amizade me faz sonhar com um carinho, um caminhar à luz da lua, à beira-mar. Saudade.
esse sentimento de vazio que me tira o sono, me fazendo sentir num triste abandono. É amizade, eu sei. Será amor? Talvez. Só não quero perder sua amizade. Esta amizade que me fortalece, me enobrece por ter você. Outro tema tratado nos textos românticos é o individualismo. O romantismo ainda é definido pela importância do individualismo. A descoberta da identidade individual passou a ser um elemento definidor do movimento, coincidindo com a perda das raízes tradicionais provocada pela industrialização e o crescente processo de urbanização. O individualismo se cristalizou em uma série de ideias recorrentes, muitas das quais ainda hoje são comumente aceitas. Por exemplo, a ideia de que a adolescência é a época da rebelião, ou de que os governos deveriam servir para servir aos indivíduos que os criaram. Fausto, por exemplo, é um clássico de um tipo literário caracterizado por viver moldando o mundo de acordo com seus próprios desejos e rejeitando todas as regras sociais, especialmente as morais. No romantismo, o culto fictício dos heróis é um dos legados mais persistentes. O tipo de herói romântico foi um tópico originalmente codificado na obra e na biografia de Lord Byron, que era um poeta do movimento do romantismo britânico, considerado por alguns um dos maiores poetas da língua inglesa e um antecedente da figura do poeta maldito. Ele deu o modelo do herói rebelde, sujeito a paixões violentas, cientes de si mesmo e de sua identidade única, geralmente condenado a expiar alguma falta de caráter moral cometida na juventude para acentuar seu isolamento social. Assim, o romantismo foi muitas coisas ao mesmo tempo. Um movimento filosófico, um sentimento popular, uma tendência literária e um estilo artístico, e suas manifestações não eram iguais em todos os países. No iluminismo brilhou a luz. Já no romantismo, fomos dominados pela escuridão. Após a queda de Napoleão Bonaparte, o romantismo foi uma rota de fuga para as jovens gerações que aspiravam a incorporar princípios revolucionários. O classicismo deu lugar à arte romântica, uma arte que se justifica pela expressão e os sentimentos, e não pela beleza. Uma arte que prima pelo sublime, aquilo que está além do limite. O objetivo é substituído pela subjetividade na tentativa de revelar o íntimo do artista. O mundo é revelado como algo inalcançável e provoca no artista um sentimento de inferioridade e total angústia diante das forças incontroláveis da natureza. O que importa é o nacional, revelado no orgulho das línguas locais, as raízes profundas dos povos nativos, o gosto pelas coisas exóticas e uma religiosidade profunda, exaltando o cristianismo como consolo diante dos males e das frustrações da vida real. Concluindo, podemos dizer que o século XIX foi agitado por fortes mudanças sociais, políticas e culturais causadas pelo acontecimento do final do século XVIII, pela Revolução Industrial, que gerou novos inventos, com o objetivo de solucionar os problemas técnicos decorrentes do aumento de produção, provocando a divisão do trabalho e o início da especialização da mão de obra. E pela Revolução Francesa também, que lutava por uma sociedade mais harmônica, em que os direitos individuais fossem respeitados. Traduziu-se essa expectativa na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Do mesmo modo, a atividade artística tornou-se mais complexa. Assim, a palavra romantismo designa uma maneira de se comportar, de agir, de interpretar a realidade.
O comportamento romântico é caracterizado pelo sonho, por uma atitude emotiva diante das coisas, com um comportamento que pode ocorrer em qualquer tempo da história.